Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. E disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. E os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Diga assim comigo: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, os ecos. Versículo 9: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. A mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E o homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, e ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo.
e com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Amém? Queridos, uma coisa muito clara é que a serpente, ela sempre será astuta. A serpente, ela sempre será astuta. Ela não muda. É por isso que a palavra de Deus fala para nós que nós devemos ser simples no nosso espírito como uma pomba, mas astuto ou inteligente ou esperto como uma serpente. E a serpente, ela usou da sua inteligência e da tua sabedoria para conduzir a mulher e o homem ao erro, porque a serpente, ela se alimentava da sua sabedoria, e por ela alimentar-se da sua sabedoria, ela foi usada pelo diabo para enganar o homem e a mulher. Ou seja, quando nós usamos da nossa sabedoria, há facilidade para que o diabo nos engane, ou há facilidade para que o engano do diabo venha sobre a nossa vida. Então toda vez que eu me escoro, ou eu me posiciono, ou eu me sustento na minha sabedoria humana, eu tenho facilidade de ser enganado pelo diabo. É por isso que muitas pessoas que você conhece, teólogos, pastores, missionários, etc, que têm um conhecimento tremendo da palavra, passam algum tempo, eles fazem barbaridades, e você fala assim: como é que aquela pessoa pôde apostatar da fé assim, ou pôde largar Cristo assim? Simplesmente porque ele se escorou no seu conhecimento e não deixou que a revelação de Deus fosse uma revelação para a sua vida. Quantos estão comigo nessa noite? Por quê? Porque quando eu escoro no meu conhecimento, eu já sou o pecado, eu já tenho uma mente caída. O homem já tem uma mente caída. Lá em Adão nós somos caídos. E toda vez que eu escoro no meu conhecimento, eu vou ter tendência ao erro, ou tendência ao pecado, porque isso é uma naturalidade do homem. É por isso que nós falamos: você não tem que lutar contra o pecado, porque toda vez que nós lutamos contra o pecado, nós não conseguimos. Eu não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar. Você não consegue, porque você está lutando contra você mesmo. Mas quando você permite gerar Cristo na tua vida, quando Cristo é gerado em nós, você não precisa lutar mais contra o pecado. Amém? Quantos estão comigo? Por quê? Porque se Cristo é gerado em nós e Ele se torna a nossa vida, eu só vou fazer aquilo que Ele faz. Então o meu propósito é gerar Cristo em mim, para mim ter a mesma mente de Cristo. Só isso. Porque aí eu não vou viver mais com a minha mente, eu vou viver com a mente de Cristo, como diz em Efésios 4, Gálatas, etc. Até que todos chegamos à unidade da fé, à estatura de Cristo. Então nós precisamos entender assim: cara, eu não tenho que ser um fortão. Sabe aquelas pessoas que falam assim: eu quando eu vejo um erro, eu viro a cara e nem olho, nem olho. Isso não vai, isso aí é só uma ajuda paliativa. Você vai conseguir ficar sem pecar por algum tempo, mas logo você vai cair no engano. Por quê? Porque você não pode contar com a sua inteligência, com a sua força. Você tem que contar com aquilo que é a revelação do Senhor. Então essa palavra de hoje, ela vem trazer muito disso. Olha como que a serpente é astuta. O que Deus falou para o homem? Não coma da árvore que está no centro do jardim. Não coma da árvore que está no centro. Guarda essa palavra comigo: centro. Centro é onde? Amém? Então quando Deus estava andando no jardim, Ele gostava de andar no jardim procurando Adão, porque o jardim já era o centro do Éden. Se for estudar a Bíblia, você vai entender que Deus formou um jardim no Éden, e não é o jardim do Éden. O Éden era um lugar e Deus formou um jardim no centro do Éden. E se nós formos entender isso, nós temos um jardim, que é estarmos no centro da vontade de Deus.
Lembra quando Jesus falou assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu vim aqui na terra unicamente, exclusivamente para fazer a vontade do meu Pai. O que ele está falando para todo mundo? As minhas vontades não valem. Por isso eu vos ensino assim: quando orares, Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feita a tua vontade. Então ele veio apenas para fazer a vontade do Pai. Jesus estava nesse centro. Quando Deus coloca o homem no jardim, Ele coloca o homem como um governo da terra. Deixa eu pegar um pouquinho e fazer aqui para você entender. Ele coloca o homem para ser o governante da terra. O homem tinha autoridade sobre o jardim. A palavra diz que o homem governava sobre os peixes, governava sobre os animais terrestres, governava sobre as aves, governava sobre tudo. Então o homem tinha um governo. Governo representa autoridade. A autoridade é o que é? Você chega e as coisas se submetem a você. Então pela palavra tudo se submetia ao homem. Animais ferozes, não ferozes. Onde o homem chegava, os animais se submetiam. O jardim, ele tinha um governo, que o homem estabelecia esse governo, porque o homem estava no centro. Estava no jardim, no Éden. E é este lugar que nós não podemos perder. O problema, querido, é que quando o jardim deixa de ser apenas um jardim e a gente só começa a escutar ecos. Adão, onde está você, Adão? O problema não é o jardim, o problema não é a árvore, o problema é quando você só escuta ecos, os ecos no jardim. Sabe por quê, querido? Você só consegue escutar eco num ambiente que tem morte. Você só consegue escutar eco num velório. Você só consegue escutar eco num ambiente que não tem gente, num ambiente que não tem vida. Você vai para a beira de uma represa, não tem ninguém lá, aí você berra, oh! Aí você escuta a sua voz, oh, 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 oh. Por quê? Porque não tem nada. E era isso que Adão estava escutando, os ecos. Por quê? Porque já não tinha nada ali. Já não tinha nada. Então quando nós olhamos isso, olha como que a serpente é tão astuta. Ela chega para a mulher e fala assim: não acredito que Deus falou para você que você não pode comer de nenhuma das árvores. Deus não tinha falado isso. Ele falou assim: da árvore que está no centro. Ela falou: de nenhuma das árvores. Aí a mulher falou: não, Deus falou que nós não podemos tocar e nem comer naquela que está no centro. Grava bem essa palavra. E não é comer da árvore, é comer do fruto. Se em Gálatas nos ensina que nós devemos dar fruto do Espírito, certo? Que nós não devemos viver pelas obras da carne, mas nós devemos viver pelo fruto do Espírito, que é o que? Amor, benignidade, o que mais? Bondade, mansidão, temperança. Está faltando aí 4. Paz, domínio próprio. Está faltando mais 2. Já foi. Vocês têm que estudar mais a Bíblia. Amém? Paciência, temperança. Já foi também. Agora já deu 9. Amém? E aí? Se nós damos fruto, nós somos o que, querido? Nós somos árvore. Então entenda comigo. A palavra está dizendo aqui que nós devemos dar fruto. E eu sempre ensino vocês que vocês não devem olhar a manifestação do dom, mas sim a produção de frutos, amém? Porque quando eu estou com o meu microfone na mão, eu sou o pastor Kleber, que tem o dom da palavra, e estou pregando. Agora o fruto é quando eu estou lá fora, quando eu estou trabalhando, quando eu estou na rua, quando eu estou comprando, quando eu estou vendendo, quando eu estou negociando. Isso é fruto, se eu tenho o meu caráter alinhado. Então nós somos árvores que produzem frutos. Nós temos que ler a Bíblia do Antigo Testamento ao Novo Testamento e enxergar Cristo nela.
Porque o Antigo Testamento é a luz ou a sombra do Novo. Aliás, a sombra do Novo. O Novo revela Cristo e o Antigo é a sombra. Então você tem que enxergar Cristo em tudo. Se o jardim é um lugar que nós temos em Deus, que é Deus, esse é o nosso jardim, o centro. E nesse jardim tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma árvore que produz fruto. E essa árvore está no centro. E essa árvore se chama Kleber. E essa árvore se chama Alexandre. Se chama Daiane. Fala assim, sou eu. Sou eu essa árvore. Sou eu essa árvore. Estou lá no centro. E sabe o que Deus falava para Adão? Adão, não coma da árvore que está no centro do jardim. Já conseguiu entender? Ou seja, não coma da sua própria sabedoria. Não coma da sua própria sabedoria. A tua sabedoria é o teu fruto. Esse não, põe de fora. Nós somos as árvores que produzem frutos, irmãos. E a serpente, olha, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Querido, do mal eles não precisavam ser conhecedores, porque do bem eles já tinham todo o conhecimento. A única coisa que o homem ganhou aqui foi o conhecimento do mal. Quando o homem pecou, a única coisa que ele ganhou foi o conhecimento do mal. Ele não ganhou do bem ele já tinha o governo. Mas só que o pecado, ele é uma coisa atraente aos olhos e agradável ao paladar. Porque a árvore era atraente aos olhos e agradável ao paladar. Foi isso que a mulher sentiu, é agradável, é boa de comer. É assim o pecado. E aí eu quero que você tenha entendimento. Nós acabamos de ler aqui que diz assim: a mulher viu que a árvore também era desejável para dela obter-se discernimento. Ou seja, olha, Eva olhou para a árvore e falou assim: nossa, essa árvore é desejável para que eu tenha um conhecimento dela, obter um discernimento dela. Quem está entendendo aqui hoje, nessa noite? Ela foi comer da árvore porque ela disse: ó, tem um conhecimento aí que eu quero obter discernimento desse conhecimento, porque é desejável. É assim que nós ficamos com a nossa mente, é desejável. Nós ficamos desejando. Irmão, quanto que as frases de efeito tomaram lugar nos púlpitos da igreja? Os chavões tomaram lugar. Por quê? Porque nós queremos colocar o nosso conhecimento. Estou falando para você que essa palavra tem que ser pega no espírito hoje aqui. Ela é para confrontar a mim e a você. Porque nós queremos o nosso conhecimento, nós queremos entender Deus com o nosso conhecimento. Nós queremos gerar Cristo com o nosso conhecimento. E o nosso conhecimento não gera nada. O nosso conhecimento só gera alma. E tudo que nós fazemos é pela alma. E tudo que nós fazemos pela alma é lixo. É incenso podre que não sobe. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Então o que ela fez? Olha, eu quero obter esse conhecimento, então eu vou comer disso. Se nós estamos no centro da vontade de Deus, e a árvore está no centro do jardim, e se nós somos árvores que produzimos fruto, não é porque você produz um fruto que você tem que comer dele. Amém? A árvore não produz fruto para alimento próprio. A árvore produz fruto para alimentar pessoas. A árvore não se alimenta a si própria. A árvore se alimenta da seiva. A árvore está enraizada no solo e ela se alimenta da proteína do solo. E essa proteína se chama Yeshua, Jesus. Quando o homem entender isso, que ele precisa se alimentar de Cristo, é só de Cristo que ele vai se alimentar. Agora, quando nós olhamos às vezes assim, é aí que é o problema, irmão. Às vezes nós começamos a manifestar até alguns frutos, e aí a gente começa a se achar que é bom. Nós começamos a achar que é bom. E quando eu acho que eu estou bom, aí é que eu estou ruim, irmão. Porque
Porque Paulo fala assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu arrebento de fazer. Porque o problema não é quando eu estou bom, ou é o problema quando eu estou bom, porque eu me acho. Quando eu estou ruim não é problema nenhum, porque eu me humilho, eu vou para os pés do Senhor. Então o problema é quando eu estou bom, porque eu pego do meu fruto, eu começo a achar, está vendo, muitas pessoas se alimentam do meu fruto, eu também vou alimentar do meu fruto. E sabe o que Adão fez? Ele retrocedeu um plano de Deus. O homem, ele veio para a terra para governar a terra, porque Satanás tinha se revoltado, rebelado, destruiu uma terça parte dos anjos. Se você for estudar na palavra e abrir o teu espírito, você vai entender que essa terra, antes do homem, habitou ele aqui, Satanás habitou aqui. Aí nós não vamos entrar na semana de criação, que eu vou ter que dar entrar numa aula para você da criação. Mas o homem, ele foi colocado aqui nessa terra para ser melhor que o diabo, porque o diabo, ele queria ser semelhante a Deus. O pecado do diabo que levou o diabo a ser expulso do céu, porque ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Depois você estuda a palavra, você vai ver, ele queria ser semelhante. Aí Deus vai lá e fala assim: você não vai ser semelhante a nada, vai cair você e todo mundo que está querendo com essa bagunça aí. Mas eu vou criar o homem, que esse não vai ser apenas semelhante, ele vai ser a minha imagem e semelhança. Aí Deus cria você, que é a imagem de Deus e a semelhança de Deus. Duas coisas a mais que o diabo. E por isso que ele colocou Adão e Eva, a imagem e semelhança dele. Ele fala: agora você vai governar a terra, vai governar o jardim. E quando o homem começou a governar, o diabo ficou: eu preciso tomar esse lugar, eu preciso tomar essa terra, eu preciso acabar com esse cara aí que conseguiu ter duas coisas a mais do que eu. Eu só queria ser semelhante a esse cara, é imagem e semelhança. E o que eu ganhei, olha que esse cara ganhou, ele ganhou toda a terra. E aí quando Adão e Eva peca, o pecado abre os olhos dele, querido. Da mesma forma que a Escritura abre os nossos olhos para enxergar as coisas do mal, o pecado também abre. Ou seja, de acordo com a Escritura, quando você começa a ter uma vida com o Senhor, a Escritura abre para você conhecer mais do Senhor, conhecer mais de Cristo e se apartar do mal. O pecado também te abre os teus olhos para conhecer muito mais do mal. Aquele que começa a pecar, a palavra, ele começa a cavar a sua própria cova, porque um pecado chama outro pecado. Amém? Quem está comigo? Foi isso que aconteceu com Adão. Não tem que um abismo chama outro abismo? Um pecado chama outro pecado. Um pecadinho chama um outro pecado, outro pecado, outro pecado, outro pecado, porque é uma naturalidade. Um abismo chama outro abismo e um pecado chama outro pecado. O que aconteceu com Adão e Eva? Que eles já conheciam o bem, só que eles ficaram expertos ou expert no mal. Quando eles comeram da árvore, quando eles comeram de si mesmo, que eles queriam ter esse conhecimento, eles eram doutores no bem. Quando eles comeram de si mesmo, eles ficaram doutores, mestres e tudo no mal. Então a terra, ela tem comido de si mesma, e por isso que ela é doutor no mal. Eles ficaram espertos, Adão e Eva ficaram espertos no mal. E aí o que é a esperteza no mal? Eu estou nu. E até onde a nudez era pecado para eles? Até onde a nudez era vergonha para eles? Eles não tinham mudado a sua naturalidade. Eles conviviam com Deus, eles tinham um íntimo com o Pai todos os dias. A voz do Pai não assustava eles. A voz do Pai não gerava medo para eles. Sabe por quê, querido? Porque o pecado, ele nos leva a uma condição de escravo. E o medo é um símbolo da escravidão.
O Brasil foi o último país a libertar os escravos. Então nós vivemos uma cultura de escravidão um pouco mais perto do que os outros. Se você for conhecer alguém que já passou nesse período, você vai conversar com ele. A primeira coisa que eles vão falar, se pegar assim, as pessoas que viveram aí, acho que tem poucos que viveram, mas alguns que são bisnetos, né, daqueles que passaram nas senzalas. Eu já fui num quilombo ali, em Ubatuba ali tem um quilombo. Aí você vai conversar com as pessoas que eles contam a história. As histórias são histórias de medo, porque a escravidão, ela gera medo. Então quando o homem pecou, ele deixou de viver aquela condição de livre, de filho, para viver uma condição de escravo. Escravo de quem? Do pecado e do diabo. E a escravidão ao pecado nos leva ao quê? Ao medo. E a primeira coisa que dava medo a Adão e Eva, a voz do pai, os passos do pai. Então Adão e Eva se escondiam, porque os ecos e os medos te fazem ouvir ecos. Eu assisti um filme com o Alexandre sobre uns escravos que estavam sendo libertos. Ele era escravo, mas ele não tinha mente de escravo. Mas naquela senzala, né, Alexandre? Era um medo danado, eles não conseguiam dormir, porque qualquer barulho lá fora, eles já se acordavam. Os passos dos vigias que estavam andando lá fora geravam medo naquelas pessoas. Agora nós somos filhos de Deus, o passo do Pai não pode gerar medo nos seus filhos. Querido, nós temos que libertar dessa mente religiosa. O Pai não vem para julgar, Ele vem para salvar. O Filho não foi dado para nossa condenação, Ele foi dado para nossa remissão. E quando os passos do Pai nos causam medo, é porque nós estamos numa escravidão ao pecado. Nós não podemos ter medo. Nós não podemos ter medo. Se está tendo medo, é porque nós estamos sendo escravos do pecado. Sabe por quê? Porque no amor não há medo. Porque no Senhor lançamos fora todo medo. Todo medo é lançado fora. A primeira coisa que Adão e Eva quis fazer, se esconder. Por quê? Porque o pecado leva ao esconderijo. O pecado leva a nos esconder. O pecado nos leva a esconder. A cura do pecado, ela só vem através da exposição, querido. Quando nós saímos para fora e declaramos: Pai, eu pequei, como o filho pródigo fez. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Acabou todos os pecados, Pai. Vem aqui, filho. Pelo teu arrependimento agora, a minha graça eu te dou. Pega meu anel, pega minha capa. Então nós temos que entender isso. Qual é a cultura que nós estamos gerando? Uma cultura de medo? Estamos gerando uma cultura de medo? Ou nós estamos numa cultura de relacionamento com o Pai? Era interessante que os ecos da voz do Pai procurando o filho no jardim fizeram medo para Adão e Eva. Ó Senhor, eu ouvi o som dos teus passos e fiquei com medo. E se o medo é um sinônimo de escravidão, o medo é a resposta que um escravo sempre tem. E o medo, ele gera pecado, ou o pecado gera medo, e o medo gera desonra. As pessoas não desonram porque elas querem desonrar, elas desonram por medo. Mas o medo, ele não é a causa raiz. A causa raiz é o pecado. Quem está entendendo, quem está comigo? O medo não te faz desonrar. O que te faz desonrar é o pecado. O medo é só o meio termo. O medo é a consequência do pecado. Aí te faz desonrar. Adão e Eva desonraram a Deus e esconderam pelo medo. Essa sociedade de hoje, hein, desonra a Deus, desonra aos pais, desonra a autoridade, porque possuem medo. E por medo pessoas matam pessoas.
Antes eu matar ele do que ele me matar. Não é assim no crime? É medo. Aquele que mata o próximo, ele mata do quê? De medo. Antes que ele me mate, eu mato ele. As pessoas mentem por medo. As pessoas roubam por medo. As pessoas traem umas às outras por medo. E etc, e etc. Mas nós não temos que tratar o medo, nós temos que tratar a causa raiz. Nós temos que parar de ficar tratando febre com antitérmico, irmão. Quando você está com febre, você dá um antitérmico para baixar a febre. Mas o antitérmico não cura a doença. A febre ela é ocasionada por alguma infecção, por algum problema na sua saúde. Uma dor de garganta, uma dor de ouvido, uma dor no rim, uma infecção. Uma infecção. Febre ela é o sintoma de uma infecção. Mas quando a gente está com febre, o que a gente faz pro próximo final? Vamos lá e dá um antitérmico, abaixa a febre, aí mede, abaixou. Mas isso não cura. 3 dias depois volta a febre de novo. A febre só é curada quando o problema é curado. Ou seja, o medo só é um sintoma da causa raiz pecado. Então nós não temos que tratar o medo, nós temos que tratar o pecado. O remédio ele tem que ser para o pecado e não para o medo. O remédio tem que ser para a infecção e não para a febre. Um bom médico, quando você vai nele com febre, ele te receita o que? Ele vai lá, olha o que é, te receita antibiótico. Porque antibiótico te cura da infecção, te cura das bactérias que estão causando a infecção. Então a palavra de Deus ela não pode ser uma cura antitérmico ou uma cura para o sintoma. A palavra do Senhor ela tem que ser uma cura para o problema, para a causa raiz. É por isso que no amor não há medo. Por que não há medo? Porque no amor, a causa raiz, o pecado não existe. O pecado não existe no amor de Deus. É por isso que Ele nos amou tanto assim. E sabe, o pecado ele nos gera uma condição de covardes. O pecado nos leva a ser covardes. Quando Deus chegou para Adão, por que tu fizeste isso? Foi a mulher. Covarde. O pecado ele leva a covardia, ele não assume os seus erros. Porque o pecado nos leva a mais um sintoma. Um sintoma do pecado, o medo. Outro sintoma do pecado, a covardia. Pessoas covardes é porque elas escondem algo de si. O que Adão estava fazendo? Ele estava apontando Eva para esconder o seu pecado, a justiça própria. Não sabe o que é a covardia? Quando eu pego o microfone aqui e começo a marretar todo mundo para esconder o meu pecado. É covardia, é um sintoma. Agora nós precisamos tratar esse sintoma também. Como? Lá na causa raiz. Qual é a causa raiz? Pecado. Então quando a gente está doente com alguma infecção, vou falar de infecção de garganta, que é mais fácil. Às vezes nós estamos com febre e às vezes o que dá na gente? Afta, íngua. E a íngua e a afta não é a causa raiz, ela só é o sintoma da causa raiz. Então, irmão, só vai ser tratado com antibiótico, não antitérmico. Nós temos que parar de ficar tratando o pecado com antitérmico e se abrir para tratar a causa raiz, deixar o doutor colocar o antibiótico certo, na dosagem certa. Irmão, eu tinha um problema com dor de garganta terrível. Um problema muito sério. E toda vez que dava, saía pus e tal. Aí o meu chefe falou assim: cara, para de ir nesses médicos fracos. Eu vou te passar um médico bom. Aí ele me ligou lá pro médico e falou assim: atende meu funcionário aí, que hoje ele vai ir, ele precisa estar bom para trabalhar amanhã. Dá um remédio para ele que amanhã ele tá bom. Porque não é para baixar a febre dele, é para curar a infecção. Aí eu fui lá no médico. Ele olhou minha garganta, passou um antibiótico que eu tomei 5 dias. Fazem 3 anos que eu não tive mais dor de garganta. 3 anos que eu não tive dor de garganta mais. Por quê? Todos os outros médicos me davam um remedinho que não tratava a causa raiz, só tratava o sintoma. Aí voltava. Então, querido, a palavra gerar Cristo em nós não é antitérmico. Gerar Cristo em nós é antibiótico. E antibiótico para tomar, irmão, é pesado. Você fica com o gosto dele na boca. Você vai no banheiro, quando você vai urinar, você urina o cheiro dele.
Você corre e começa a suar, soa ele. É assim que é Cristo. Você está entendendo gerar Cristo? Quando você anda, você exala Cristo. Você exala Cristo. E quando eu tomava aqueles antibióticos, quando eu estava andando e começava a suar, muitas pessoas começavam a sentir cheiro de remédio, era meu suor. E é assim que você deve ser. Quando você estiver andando, as pessoas, que perfume de Cristo. Que perfume de Cristo. Que perfume de Cristo. Nós temos que exalar o perfume de Cristo, irmão. Chorei carabassori andala malas. Se nós entendemos isso, nós vamos parar de ficar tratando os nossos problemas com antitérmico. E nós vamos mergulhar no pote de antibiótico, irmão. Mas nós vamos pular de cabeça no pote de antibiótico. Falar assim, esse antibiótico vai curar todo o pecado, vai curar tudo. Eu não tenho força para lutar contra o meu pecado. Você não tem força para lutar contra o seu pecado. Nós não temos força para lutar contra o pecado. Nós nem devemos lutar contra o pecado. Nós só devemos nos render e pular dentro do antibiótico que é Cristo, Yeshua, aquele que nos liberta, que nos limpa, que nos transforma. E você vê o que o pecado gera. Adão foi a mulher. Aí chega na mulher, a mulher, opa, foi a serpente. A serpente olhou para a direita, para a esquerda, cadê o diabo? Já tinha fugido, irmão. Porque o diabo sempre faz isso. Ele engana alguém e vaza. Então Adão culpou a Eva, Eva foi culpar a serpente, culpou a serpente. Quando a serpente olhou para culpar o diabo, ela falou assim, azedou para o meu lado. Teve que assumir. Porque o diabo nunca vai estar presente, querido. Ele só vai estar de longe dando risada da sua cara. Consegui. Todos os planos, todos os projetos. E sabe, o pecado é uma desgraça, irmão. Nós temos planos, temos promessas do Senhor para a nossa vida. Temos lugares para chegar. Quando nós damos lugar à vazão, ao pecado, nós voltamos ao zero. E sabe de uma coisa, nós temos que entender que a palavra do Senhor, ela existe a verdade passada, a verdade presente e a verdade futura. Tem coisas que Deus te falou no passado que vão se cumprir no presente. E tem coisas que Deus está falando com você hoje que vai se cumprir no futuro. Mas tem coisas que Deus falou conosco no passado que não vão se cumprir no presente, porque nós não entendemos o tempo. E no presente nós sacaneamos o que Deus tinha nos prometido no passado. Sabe o que nos resta? Mais nada. Vamos continuar para frente. Tem promessas de Deus para a nossa vida que foram abandonadas porque era por um certo tempo para ser cumprido. E nós não entendemos aquilo, porque era um tempo que eu tinha que preparar. É por isso que nós não temos que focar na promessa, irmão. Nós temos que focar no Deus da promessa. Então se já esquece o passado, presente, futuro. Esquece o passado e viva o presente, que é o teu presente que vai determinar o teu futuro. O Senhor me falou no passado. Então continua vivendo o presente, que se Ele falou e tem um tempo para acontecer, vai acontecer. Mas entenda, querido, existe coisas que pela nossa criancice nós perdemos. E agora nós vamos ter que caminhar. E o pecado nos faz isso. O que Adão perdeu, querido? O governo. E ele entregou de mão beijada para quem? O diabo, fazer a bagunça que o diabo fez na terra. Deus ama a terra, irmão. Lá em Apocalipse fala que Deus irá destruir aqueles que destroem a terra. Deixa o Senhor vir com a justiça dele. Mas deixa eu falar claro para você. Adão perdeu, mas não foi só ele que perdeu. Por Adão, a serpente foi maldita. A mulher, a palavra do Senhor fala assim, que a mulher teve dores de parto multiplicada. Ou seja, como é que a mulher tem uma dor multiplicada se ela nunca teve antes? Porque na Bíblia não fala para nós que ela teve filho. E como é que ela tem uma dor multiplicada, querido? Você só pode ter multiplicado alguma coisa que você já teve. Lembra que a palavra do Senhor fala assim, que os segredos do Senhor eles são revelados àqueles que o amam e o temem? Então pensa o que você quiser pensar, querido. Eu penso que já tinha filho já. Adão e Eva já tinham experimentado dar à luz já. Adão não, Eva, né? A palavra diz assim, olha,
mulher, com dores de parto, você vai aumentar. As suas dores de parto se multiplicarão. Uma outra coisa é que o Senhor fala também assim: mulher, você vai desejar sempre influenciar o seu marido. E essa mulher gosta disso, querer influenciar o marido. Mas aí o Senhor fala assim: mas o seu marido te dominará. Sabe o que eu entendo aqui? Que não era assim no jardim. Os dois tinham o mesmo nível de autoridade. Os dois falavam com o pai, os dois andavam com o pai, os dois na concordância. Aí eu sou mulher, você vai sempre querer dominar, querer influenciar seu marido. E mulher gosta de influenciar mesmo. Você vai fazer uma casa, a mulher influencia em tudo. Você faz um projeto, se deixar, a mulher muda a casa inteira. Não é assim? Você faz a cozinha na frente, a mulher: não, eu quero no fundo. Você faz o banheiro do lado de cá, não, eu quero do lado de lá. Você pode influenciar. Está na palavra, está cumprindo o ato profético do Senhor. Ela pode influenciar, mas quem domina é o marido. Nem que seja para falar assim: tá bom, mulher, eu vou fazer. Mas a terra teve isso, teve perdas. Aquilo que era uma só pensamento, uma só coisa, um só modelo, uma só identidade, passou a viver dominada pelo marido. O homem fez a terra ser maldita, produziu espinhos. Aí nós podemos falar dos trabalhos, das dores, das lutas, ervas daninhas que a terra não tinha, tudo por causa do pecado. O alimento que não era sem trabalho, irmão. O homem não estava na terra vagabundando, não. O homem estava na terra governando. Governar dá trabalho. O homem não estava lá igual as historinhas religiosas falam: o homem não fazia nada, ele ficava na rede descansando. Deus não é Deus de vagabundo. Todos nós temos que trabalhar. Ele colocou o homem para governar. O homem governava. Ele colocava tudo em ordem. Ele colocava as coisas em ordem. Só que aí o negócio aumentou. Agora, filho, tá vendo? Você chegava nessa árvore aqui, pegava e comia. Você chegava ali naquele jardim e comia. Agora não, sai para fora do jardim, vai pegar a enxadona nas costas, vai plantar, vai comer, vai suar, vai sofrer, vai passar, ter que capinar, arrancar as ervas daninhas do meio das ervas, porque senão vai estragar a tua plantação. É diferente o negócio. Por quê? Porque foi-se embora a glória de Deus, ou foi-se embora a presença de Deus. Porque o pecado faz isso, querido. E o pecado, ele é uma coisa terrível, né? Porque o Senhor falou assim: ó, o dia que comeres dela, certamente morrereis. Mas o homem morreu quando ele comeu da árvore? Hã? Morreu? Ele começou a morrer. O homem, ele foi criado por Deus para viver eterna. Quando ele comeu da árvore, as suas células começaram a morrer. E a sentença do Senhor foi: tu és pó, e para o pó você vai voltar. Ele não tinha essa sentença antes. Só que assim, quando nós pecamos hoje, nós gostamos do pecado, porque nós descobrimos o mal. É por isso que você fala assim: cara, por que aquelas pessoas estão tão emprenhadas no pecado, tão emprenhadas na prostituição, no lesbianismo, no homossexualismo, no roubo, no tráfico, e não consegue sair? Porque é gostoso. Porque é gostoso. Porque o pecado, ele tem a sensação mentirosa que é gostoso. E a pessoa começa a ir, ela não começa a ver que ela está se destruindo. Quando o homem pecou e comeu da árvore, ele não morreu como ele achava que ia morrer na hora, mas ele já começou a apodrecer. E o fato foi tão sério que Deus falou assim: ó, vamos tirar esses dois do jardim, porque se eles comerem da árvore da vida, aí o negócio vai ficar fedendo em vida. Ele começou a apodrecer. Então naquele momento ele estava escondendo de Deus, porque ele estava gostando daquilo ainda. Porque você não vê arrependimento em Eva e em Adão. Eu não vi. Vocês viram arrependimento em Eva e em Adão? Não vi. Apenas a acusação, ó, foi ele. Mas não falou: Senhor, eu pequei, me perdoa, igual o filho pródigo. É por isso que Cristo teve que vir de novo.
para que nós pudéssemos nos arrepender. Falar: Senhor, eu pequei contra o céu, contra o Senhor, mas estou aqui. O pecado, ele nos traz a sensação de tudo estar bem e com prazer, mas depois vem as consequências. Quando Adão e Eva perderam seu primeiro filho, quando a primeira morte aconteceu na terra, quando Caim matou Abel, quão triste foi para o seu pai chorar no túmulo de um filho que o outro irmão matou. Ele já estava comendo daquilo que ele comeu, ele estava colhendo aquilo que ele comeu, o conhecimento do mal. O homem não tinha essa vontade de matar ninguém. Por quê? Porque ele era dominador do bem, não do mal. Quando Caim matou Abel, já era consequência, porque o filho que vê o pai desonrar, o filho também vira, ou é uma pessoa que desonra. Ontem nós falamos aqui no culto com casais. O pai é o exemplo da honra. Se o pai não honra, o filho também não honra. Como Adão e Eva não honrou o Senhor, os seus filhos também não honraram. Aliás, o seu filho, porque Abel era um menino de honra. E o primeiro sangue foi caído, derramado, por uma consequência de comer da sua inteligência. Querido, toda vez que nós comemos de nós mesmos, nos alimentamos do nosso conhecimento, nos alimentamos daquilo que nós sabemos, nós estamos numa linha muito tênue, numa linha muito fina, para sermos destruídos pelo diabo. O diabo só conseguiu detonar Adão e Eva porque ele pegou Adão e Eva naquilo que eles desejavam. Quando Eva olhou daquela árvore, falou: essa árvore é boa para se ter entendimento, é boa para se ter um discernimento, eu vou comer dela. Ou seja, quem estava no centro do jardim, quem estava no centro do Éden? O homem. Por quê? Porque ele vivia segundo a vontade de Deus e não segundo a sua vontade. Então o desafio, querido, não é você estar na vontade de Deus. O desafio é você permanecer na vontade de Deus. O desafio não é você ouvir Deus. O desafio é você continuar ouvindo Deus. O desafio não é você trabalhar para Deus. O desafio é você continuar trabalhando para Deus e não usar Deus para você. O desafio não é você pregar a palavra de Deus. O desafio é você deixar que a palavra de Deus pregue você. Então esse é o desafio. Não dá para vivermos a nossa mente quando nós queremos viver do nosso conhecimento, quando nós queremos viver da nossa vontade, quando nós queremos viver daquilo que eu sei, daquilo que eu posso. Eu estou numa linha muito tênue para ser sapato do diabo. E quando Adão comeu, ele voltou a um estado de degeneração. O homem não foi criado nem para envelhecer. O homem foi criado para nascer, crescer e estar num estágio de maturidade adulto e não envelhecer nunca mais. E ele começou a envelhecer. Só que os primeiros homens viveram 900 anos. Adão viveu 900 anos, Matusalém 900 anos. E eles começaram a gostar de viver nesse pecado vivendo. Mas você vê que com o passar do tempo, o Senhor, esses anos foram reduzindo, porque o próprio pecado do homem foi reduzindo o homem de viver. Porque a terra que era pura, que era linda, que não tinha poluição, que não tinha nada, que as comidas eram as melhores comidas, foi mudando este costume. O homem foi entrando em lugares que ele não deveria entrar, e o homem mesmo foi reduzindo o tempo de vida dele. Na verdade, o homem não era nem para ter tempo de vida, para viver eternamente. Os primeiros, Adão, tal, Matusalém, os homens viveram 900 anos, 700, 600. Aí foi caindo, começa a ler. Pega a Gênesis e vai lendo para você ver. 900, daqui a pouco vai passando para 700. Aí depois vai ter na casa dos 600, vai ter na casa dos 500, a casa dos 300. Daqui a pouco chega em Paulo, Paulo assim, ó, o muito viver, 70 anos é o que nós vivemos muito. 80 já é cansaço. Há 2000 anos atrás, Paulo já está falando assim,
80 anos já era, gente. Quem está entendendo? Então assim, o pecado, ele apodreceu o homem. Mas através de Cristo, querido, nós podemos ter a vida eterna. Na verdade, você já tem a vida eterna. Você vai poder viver de uma forma diferente na vida eterna, porque você já vai desfrutar dessa vida eterna aqui na terra. Você já vive em vida eterna. Essa carcaça ela vai embora, mas o teu espírito vai continuar vivendo o que você está vivendo. Amém, querido? E eu tinha mais coisas para continuar nessa palavra. Ela vai lá para Lamentações, mas uma outra hora a gente continua ela aqui. Eu só quero falar para você assim, olha, larga tudo que você sabe, larga tudo que você conhece, para de se esforçar para não pecar. Não é isso que você tem que fazer. Você não tem que ficar lutando contra você para não pecar. Você tem que apenas se render a Cristo. Porque quando você está querendo lutar para não pecar, é porque a sua vontade ainda está soberana na tua vida. Eu não quero. Não é você que não quer. Agora quem vai governar a tua vida é Cristo. É Cristo. Quando você gerar Cristo, você não vai nem pensar em pecar, porque o teu pensamento é o pensamento de Cristo. É por isso que Paulo fala assim, olha, igreja, eu choro com dores de parto, para até que Cristo seja gerado em vós. Porque Cristo sendo gerado em vós. Eu vou fazer uma representação aqui, que nós fizemos ontem. Sabe o que é Cristo ser gerado em nós, querido? Vem aqui, meu Marisvaldo, vem aqui. Cristo ser gerado em nós não é essa aqui, olha. Não é isso, ó. Não é isso. Irmão Marisvaldo é Cristo, que vai para ti, viu? Eu sou eu mesmo. Cristo ser gerado em nós não é isso. Por quê? Porque quando eu estiver passando por tribulação, eu vou deixar Cristo ir sozinho, eu vou ficar. Amém? Cristo ser gerado em nós é isso aqui, ó. Vai para onde você quiser. Se quiser baixar, ela baixa. Se quiser levantar, levanta. Você está entendendo? Era isso que o Senhor falou para Abraão. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quem está entendendo? A nossa perfeição não é lutar contra o pecado, é andar na presença dele, querido. É deixar que Cristo seja gerado em nós. E quando Cristo está em nós, eu sou uma pessoa só com Cristo. Eu sou um com Ele e Ele é um comigo. Então Ele vem até mim, eu vou até Ele, eu estou nele, Ele está em mim. Não tem separação, é uma carne só, é uma coisa só. E quando o Pai olha para mim, Ele olha e fala assim, meu filho amado. Porque Pai não está olhando para enxergar Kleber. Por isso que fala na palavra assim, e aqueles que aceitam tem um novo nome. Não é assim que está a palavra? Que só Ele sabe o nome. Sabe qual é o teu nome? Teu nome é Yeshua, querido. O nome que há sobre todo nome. Se você gerar Ele dentro de você, Cristo, cara, a cerveja não vai ser teu problema mais. As drogas não será o teu problema mais. O sexo não será o teu problema mais. O pecado não será o teu problema mais, porque isso não entra no corpo incorruptível de Cristo. Você já recebeu um novo corpo. É por isso que eu falei para você que essa palavra ela tem que ser revelada no Espírito para você, no Espírito. Não tenta entender com a tua mente, que a tua mente não vai entender isso. Entenda com o teu Espírito, que o teu Espírito vai governar a tua mente e você vai compreender o que está sendo falado. E sabe o que é gerar Cristo? É por isso que nós estamos aqui. Sabe o que nós estamos fazendo aqui hoje? Gerando Cristo. Porque se não tinha sentido nenhum eu estar aqui hoje, num domingão desse, com calorzão, o shopping é mais da hora, irmão. O cinema é mais da hora. O açaí lá, com banana e leite em pó, a paçoca e tal, é mais da hora. Mas quando você está aqui para gerar Cristo. Suportar o seu irmão falando no teu ouvido amém. Suportar o teu irmão falando glória a Deus. Suportar o teu irmão assim dando cutucada em você. Suportar o teu irmão pulando. Os fracos suportando os fortes. Os fortes, e ao contrário também, os fortes suportando os fracos. Assim vão, porque é pedra afiando pedra. É a pontinha da pedra me cutucando. É o chato sendo suportado pelo calmo, pelo paciente. O bravo sendo suportado pelo amoroso. Nós estamos aqui gerando Cristo. Então a palavra tem que gerar vida. Toda palavra tem que gerar vida. A palavra de Cristo tem que gerar vida em nós.
Eu não posso viver, eu fui para o culto como fazia antes da reforma, irmão. Nós íamos para a igreja antes da reforma protestante. Faz pouco tempo, irmão. Foi só em 1517 só. Faz pouco tempo atrás. Não faz muito tempo. Vocês estão pensando que faz tempo? Não faz. Só 500 anos. Mas 500 anos atrás a gente ia para a igreja, sentava lá na igreja. E o louvor, eu não entendia nada. E a palavra, não entendia nada. A única coisa que eu entendia era o final do culto. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Era a única coisa que nós entendíamos há 500 anos atrás. E as pessoas saíam da igreja e falavam assim: eu fui à igreja hoje. Mas o que você aprendeu lá? Não sei. O que se pregava lá eu não entendia. O que se cantava lá eu não entendia. E as pessoas esqueceram que elas eram igreja de Cristo, porque elas não sabiam, elas não aprendiam. A Bíblia não podia ser ensinada. Eles não podiam ler a Bíblia. Aliás, como não tinha a Bíblia traduzida na língua, a Bíblia só tinha no latim. Como é que as pessoas iam ler? Ninguém, a maioria não sabia ler. E o que sabia ler na sua língua não tinha a Bíblia na sua língua. Então o entendimento é esse, querido. Não existe divisão da igreja. A igreja de Cristo é uma só. Só houve tempos, reformas que o Senhor está trabalhando para poder dar um entendimento na tua vida. E o que nós estamos liberando para você hoje aqui é o que está na palavra. E a palavra nos ensinou. Então a igreja, ela tinha um culto que era voltado à mente do homem. Você pegava quem estava ministrando o culto, ele conhecia tudo de acordo com o conhecimento humano. E as pessoas vinham e saíam e falavam assim: eu fui no culto. Por eu ir no culto eu me sinto já um salvo. A questão não é essa, querida. A questão é ser filho de Deus. A questão é deixar Cristo ser gerado. Agora hoje você tem aqui um culto onde que você pode louvar naquilo que você entende, na língua que você entende. Hoje você tem um culto que a palavra é ministrada na tua vida na língua que você entende. Hoje você carrega a Bíblia no iPad, no iPhone, no Samsung, no Xing Ling, de todas as versões. Você carrega embaixo do braço a Bíblia. Você vai ali na cidade, tem Bíblia. Você vai em todo lugar do mundo, tem Bíblia para você ter na língua. Então a questão mais agora não é conhecimento. A questão agora é gerar Cristo, querido. Porque o conhecimento não nos limitou de pecar. O único que nos limita de pecar é Cristo. Amém? Sabe por quê? Porque é por meio dele e para ele todas as coisas. Fica de pé. Tudo é por meio dele. Quando nós colocarmos ele, porque dele e para ele são todas as coisas. Não tem medo, querido. Você não tem que lutar mais contra o pecado. Você não tem que ficar com medo dos ecos do jardim. Sabe por quê? Porque não vai ter medo, não vai ter eco, vai ter presença. Eco só dá naquele lugar que está vazio. Quando não tem ninguém aqui no culto, a gente liga o som, fica um barulhão. Quando começa a chegar os irmãos, o som da igreja começa a ficar melhor. Porque ocupa o lugar. Quando tem presença, não tem eco. Quem está entendendo? Quando você está presente, não tem eco. O pecado fez Adão e Eva estar ausente. Você vai ser livre de todo medo, porque é tudo através dele. Gostaria que você fechasse seus olhos.